caríssimo internauta da TV Rojoca, amigo do Puto do Celes, estamos aqui hoje num local, como você vê, um cenário totalmente diferente, simplesmente para fazer, aliás, estamos de regresso, né? Estamos há muito tempo fora das telas, para fazer a conversa número 48 do Puto do Celes. Seja bem-vindo, meu internauta, e este é o vosso amigo Puto do Celes. Eu, Augusto José ABH, você já está a ver aí ao meu lado, comecei sou eu, né? O José ABH, mais chamado por ABH, por isso daí vem o seu empreendimento, é AGBAR. Aqui onde estamos é AGBAR, né? Mas todo empreendedor quer de uma forma. Por isso eu vou dar boas-vindas ao meu convidado. Seja bem-vindo, meu amigo. Boas-vindas a todos, boas-vindas ao Puto de Celes. Essa conversa maravilhosa que tem dado oportunidade para muita gente poder mostrar suas histórias para o mundo afora. Muito obrigado. Aqui estamos. Nós agradecemos, eu acho que devemos... Como é que se chama aquilo? Uma tequila, né? Ou um coquetel para ver se o homem se solta. Mas não é fácil. Se o Sibem disse microfone nem para todos, essa cena também de ter tantas luzes e câmera, você vai ver nos bastidores. Vai ver. Hoje estamos aqui no seu sítio. Na verdade, nós viemos mesmo conversar com este jovem para saber, afinal, conta-nos um pouco, quem é o ABH? O ABH é um jovem que durante muito tempo procurou firmar-se e procurar áreas, isso no mundo do empreendedorismo. E, a ABH é alguém, amigo, família, chefe de família, irmão, pai. Esse é o ABH. Muito bom. ABH, fala-nos um pouco da sua infância até a adolescência. A minha infância não foi lá assim tão boa, né? Porque tipo... É bem sabido, ABH é um jovem, né, como podemos dizer, nómada, né? Porque digo isso porque já viemos a viver em vários bairros onde procurávamos um suporte, alicerce. Isso fez com que nós tivéssemos uma infância não tão boa, né, mas renhida. ABH é alguém que durante um tempo não nasceu numa família, conforme podemos dizer, de posse financeiramente. E aí começou, né, as batalhas já durante muito cedo. E na nossa infância não foi assim tão boa, porque falar da infância, só lá bem me lembro, eu comecei muito cedo, isso procurar meio de subsistência. O ABH durante muito tempo, isso quando eu na altura fazia a minha terceira classe, aí começou as batalhas porque as coisas não estavam lá tão bem. Então, durante muito tempo, eu comecei a procurar fazer trabalhos esses que poderiam dar um sustento, para poder sustentar os estudos e apoiar alguma coisa a casa. Onde é que o ABH fez? Fala-nos um pouco do teu percurso acadêmico, nesse caso, desde o seu primeiro nível, pelo menos até o ensino médio. Como é que foi? Eu fiz a minha primeira classe, tipo os ensinos de base, cá em Luanda, propriamente no bairro Golf.
E lá fiz a pré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quinta e sexta classe. Continuou no Golfo, onde fez a quinta, como é que depois entrou no médio, no ensino médio? E já lá com a sexta classe, então tinha aquela, através do meio do sítio onde nós vivíamos, a família, no caso, ainda vivia com os pais. Os pais pensaram-se isso em poder sair do sítio onde nós outrora residíamos, então tivemos que mudar, fomos para o Cacém. E aí dei a continuidade nos estudos. Fiz lá a sexta, depois saímos de lá, tivemos que sair de Luanda e fomos para uma província, né? Fora de Luanda, nesse caso para as Lundas. O pai, como trabalhava lá, então teve que fazer com que nós seguíssemos estarmos ao lado dele. E também por uma visão, antigamente eu até poderia estar aqui, mas naquela época todo mundo que lá ia dava-se bem, porque todo mundo falava, quem vai para lá, Então, olhando para o futuro, ter o que é meu, no caso, levou-me a seguir essas viagens. E lá fui. E quando chegou lá, foi fácil adaptar-se? Quem vem de Luanda, foi fácil adaptar-se lá nas Lundas? Não foi fácil. Tipo, uma coisa que tu que se firmar numa terra onde tu não és, não tens que procurar amizades. Nessa procura de amizades, daqui a acolá, conheci pessoas essas que foram me abrindo visão, foram mostrando o caminho. E quando eu dei por mim, eu já estava dentro do business. E aí fomos nos fixar. Mas o objetivo até o que quando eu lá chego não foi propriamente já tentar ter uma estabilidade. Ok, sim, ter uma estabilidade. Dos pais. Isso aí, ter uma estabilidade financeira, né? Mas não, era mesmo dar continuidade dos estudos, mas dividia o tempo. O que é que o ABH mais gosta de fazer aos fins de semana, seus tempos livres? De um tempo para trás, eu, numa outrora, sou aquele jovem que gostava, né? Divertir-se, sair, ir a uma praia, ir assistir um jogo de futebol, no caso. Mas já há um tempo para cá, isso já não me leva a casa. Já não me leva a casa porque, conforme dizem, o tempo faz com que as pessoas ganham mais maturidade, porque a própria idade cobra. E aí fui fixando foco. Qual foco? Empreender mais. Quem sabe? Empreendedor jovem que é, qual é a cor que mais gosta? Eu gosto de cores vivas. Cores vivas, nesse caso branco, vermelho, rosa, azul, cores mais acessas. Qual é o prato que gosta de comer? Não como tudo, eu não tenho preferência? Não tenho preferência. Como tudo. Já ouviu falar do melhor prato do Cunene? Rã. Lá comem rã. Se trazer rã, vais comer normalmente. Não, isso... Essa hora vamos chamar, não quer um prato daquele, é só comer, você come tudo? Não, quando eu me refiro a comer tudo, são comidas essas que eu já experimentei. E aí que... Não, imagina, eles lá se comem, acho que é diferente cultura. Sim. Se eu, por exemplo, lá estiver... Nós lá na Gabela é caracol. Comer caracol. Eu como isso. Se lá estiver, não faz diferença nenhuma. Jovem, como é que acha que a juventude angolana está? Hoje a nossa juventude está mais fixada no
no imediatismo. Estás a ver? Hoje a juventude angolana é aquela que não procura soluções. Em vez de nós olharmos nas soluções e olhamos no problema, não. O problema é vivido em qualquer parte do mundo. Mas nós temos que olhar na solução. Porque é com a solução onde tu podes encontrar uma escapatória para a vida. Notamos que nós vivemos num país onde as oportunidades não são assim para todos. Se nós ficarmos relaxados e sentados à espera que as coisas venham, acho que isso não é a saída. Hoje notamos a juventude já ao contrário, né? Alguns numa percentagem de 80, 20, aqueles que procuram soluções no seu meio de subsistência. Mas 60% ainda estão naquela aí procurar o culpado é o governo, o culpado é a mãe, o culpado é o fulano, não. É por aí. Com a influência das redes sociais, da nova tecnologia, como é que acha que está a sociedade angolana? Está mais unida, não está? Como é que a influência tem isso aqui? Comparando o tempo de ontem, hoje, então, vamos lá falar, de 2020 ou 2000 para baixo, né? Nos anos 90, foi a mudança do século, onde o mundo tecnológico não era assim tão evoluído. Com a chegada do mundo tecnológico, hoje, ela, por exemplo, facilita-nos em certos processos. Muito. É benéfico, mas, por exemplo, no que contange a famílias, hoje o mundo tecnológico divide a própria família, em vez de uni-la. Hoje notamos que, por exemplo, numa conversa de jovens, uma conversa de família, as pessoas ficam mais interessadas em pegar o telefone do que simplesmente comunicação. Já diferente do tempo de ontem. Ontem, por exemplo, nós para nos comunicarmos era através de carta. Tu tens que apanhar um táxi para ir ver o primo e tal, para ir ver a tia tal. Hoje, já com a evolução do mundo tecnológico, usamos esse meio de ligação que ontem tínhamos, tivemos que cortar e metemos ela por telefones, por exemplo. Ligamos, falamos por videochamada. Quer dizer que estamos mais ligados e mais unidos, menos unidos. Estamos mais ligados e menos unidos. Isso aí. Alguma coisa lhe ficou marcado na infância que quer falar aqui no Porto de Sérgio? Alguma recordação? Não, recordação foram tantas, porque eu cresci num meio onde, naquela altura, eu me refiro a isso nos anos 90, as coisas não eram assim tão fáceis. Então, o país em si era banhado de guerra, né? Então as pessoas, a locomoção dos bens e meios não era assim tão fácil e as pessoas tinham que procurar uma subsistência. Na altura, eu quando fazia a minha terceira classe, aí comecei a trilhar o meu caminho, eu fui engraxador. Foi engraxador? Nós saíamos, por exemplo, do Golfo, trilhávamos aquele caminho das 5 horas da manhã até o Prenda e girar aquilo. Entrávamos, saíamos do Casquel, o Casquel aeroporto São Paulo. Hoje em dia já é diferente, porque hoje as pessoas, por exemplo, que seguem esse caminho, né, da graxa, sentam no local. Ontem já era diferente, as pessoas tinham que ir atrás do cliente. Então isso nos levou-me a conhecer vários pontos da cidade de Luanda, porque obrigavam. Já vendi sacos, já vendi água fresca, isso porque
A minha mãe, na altura, vendia na Praça dos Correios e a água fresca e nós íamos lhe ajudar. Já vendia ovos. São coisas que me marcaram, que eu, por exemplo, olho, passo e vejo pessoas essas que fazem o mesmo trabalho e se forem para pedir ajuda, eu ajudo. Isso só me vem recordações, isso é positiva, porque isso incentivou-me a seguir em frente. Incentivou a seguir em frente o nosso convidado. Você já ouviu um jovem? No segundo bloco você vai entender porque, né, está a passar aqui a sua história, a sua experiência de vida. Já vendeu saco, já vendeu saco, já vendeu ovo, foi engraxador. Aliás, a vida de engraxador fez com que conhecesse várias partes de Luanda. É assim que você, meu amigo, que é empreendedor, você que é comerciante, você que é homem de visão, saiba que a TV Rejoca pode também, a partir deste programa, vender o seu negócio. Por isso, a partir de agora, nós vamos tentar cumprir com os nossos, vamos passar pelos nossos compromissos publicitários. Enquanto isso, vamos entrar para um breve intervalo e voltamos já já. O Resort Paraíso do 25 foi desenvolvido de modo a proporcionar condições de vida excepcional com todas as comodidades. Restaurante, piscina a céu aberto, bar, parque de estacionamento e sistema de videovigilância. Para você que gosta de conforto e sofisticação, o Paraíso do 25 é o lugar perfeito. Visite-nos. Estamos em Viana, quilómetro 25. Telefone 948 435 000. Resort Paraíso do 25. A sua casa fora de casa. Onde inspira a segurança, eles crescem a cada passo que dão. A luz de um futuro próspero. Com um programa desportivo profissional, a excelência nos cursos técnicos que leciona é acrescentada a bolsas para universidades internacionais, serviços de aperfeiçoamento acadêmico, transportes com cobertura de 70% da cidade, matrículas abertas. A excelência, o rigor e a disciplina. Colégio Humbertico, o futuro. Olá, seja bem-vindo. Depois de ter visto intervalos, então nós continuamos aqui nesse espaço, né? Você viu aí alguns spots publicitários foram feitos pela TV Rejoca. Você pode também contactar aqui a partir deste número que está a passar aí no rodapé. Pode também ligar e contactar a área comercial. Vais ter um spot publicitário bem feito, barato e muito bom. Nós continuamos aqui no AG Bar, né? Agora vamos mesmo dizer que estamos no AG Bar. Também estamos com o ABH, ele que é o dono desse AG Bar. Um espaço que você vê hoje, o Puto dos Celes tem um cenário idêntico àquele, o passado, né? Onde conversamos com o Master, né? É sempre aqui no motocross, tem sítios bonitos. Continuando com a nossa conversa, estava a nos contar que também é alguém que já viveu da Zunga. Continuando, contando-nos aqui a história, né, da situação de ser alguém que começou a empreender afinal há muito tempo. Mas antes, vamos pedir que nos fale um pouco sobre o seu percurso. Voltando pelo seu percurso acadêmico, antes de nos dar alguma cena, voltando do seu percurso acadêmico, gostaríamos agora que nos falasse, né, sabemos que é alguém que também já está no nível superior e gostaríamos que nos dissesse aqui como é
a experiência de entrar numa universidade com essas todas as dificuldades que já nos contou e porque está a fazer que curso mesmo? Não, fazia, estava a fazer Que curso? informática. Por que escolher informática? Se alguém que vem já de empreender da base, por que escolher o curso de informática na universidade? Não, porque depois de ter terminado o médio, houve aquela necessidade de poder dar continuidade aos estudos. E durante um tempo já gostei de meios tecnológicos e tal, e a informática foi uma paixão. E aí só tinha mesmo que seguir esse curso, porque me identificava. Pronto, depois daquele processo, né, que quando ajudava a mãe, não sei o quê, terminou quando foi para Lunda ou esse processo depois deu sequência depois de voltar da Lunda? Não, aquilo eu refiro-me na infância, por exemplo, lá os meus 11, 12, 13 anos, já foram esse percurso. Já o sair de Luanda, sim. Já o sair de Luanda foi já aquela tipo, a procura dos meios de subsistência. Só que quando lá chego, não tinha que simplesmente entrar, então tinha que primeiro me fixar. E aí fui fazendo trabalhos esses, né? Que identifica o povo lá da mesma região. Foram batalhas, já garimpei, conforme, né, dizem. Mas também a sorte não foi. Então chegou aquele tempo que tinha que sair de lá. E posto cá, tínhamos que pensar em fazer ou dobrar o esforço e tentar fazer uma coisa diferente. E comecei a procurar trabalho na altura. O primeiro trabalho, até assim, empresa, trabalhei numa empresa de construção civil, como apontador. Aí foi a minha primeira empresa e o primeiro meu remunerado salarial. As condições durante um tempo exigiam mais e já não foi benéfico também porque era muitas deslocações e aquilo nos obrigou a deixarmos da mesma empresa e seguirmos para outra. A segunda empresa, como outro meio de subsistência, também salarial, né, remunerado, fui trabalhar numa empresa de segurança. E depois daí fui notando que as coisas não... Depois nessa empresa de segurança, eu já estava a tentar ver um valor mais alto. Nesse valor mais alto, foi aí onde eu pensei em tentar investir. É aí onde a veia mais alta do empreendedorismo começou a acontecer. Na altura, com o bocado que eu ganhava, até foi numa empresa boa, né? Pagava bem, numa empresa petrolífera. Se bem que o bocado era para dividir para casa de renda, outro para o sustento próprio, o sustento da família. Foi aí onde eu fui vendo que tinha necessidade de criar um micro negócio para tentar fazer crescer e não depender desse salário. Fui ao Cacenda, em frente o terminal de carga, tem um senhor aí chamado Jeová que faz colotes de modelo. Fui lá até,
Pedi para ele fazer uma rolote, mas na altura ele estava a cobrar uma rolote a 500 mil kwanzas. O 500 mil kwanzas era o valor que eu tinha para empreender. Eu lhe dando os 500 mil kwanzas, automaticamente eu ficaria sem nada. Então fui pensando, eu fixei o estilo do espaço, e fui para o mercado da madeira, nesse caso aqui no Gamec. Consultei um serralheiro, fiz o design da mesma rolote. Não, porque o valor é que ele estava a me pedir. Eu, por exemplo, se eu pagasse, até tinha como pagar, mas infelizmente não teria o capital para poder começar o negócio. Sim. E aí, então tive que procurar um outro serralheiro, comprar o meu próprio material, mas eu copiei o estilo do modelo de rolote que ele fazia. E aí fui, desenhei, ficou-me mais baixo. E aí eu fiz a minha primeira rolote. Só que depois, agora vem aí aquela força de vontade de poder ela abrir. Que eu fiquei 2 anos, já com tudo comprado, tanto produto e a rolote, mas agora a força de vontade, a experiência de poder gerir. Fiquei 2 anos. Epá, mas eu olhava que eu tinha que... faltava algo. Eu tinha que gostar de fazer o que eu faço. Só que isso, por exemplo, por quê? Por experiência própria. Muita gente só não consegue fixar-se em determinados sítios porque eles fazem por emoção, eles não procuram. Primeiro nós temos que gostar de fazer o que nós fizemos. Só assim que vamos surtir resultados. E aí abri esse primeiro bar. Esse é o primeiro. Então estamos no primeiro bar. Esse é o primeiro. Yeah. Abri o primeiro bar. E as coisas, quando eu dei por mim, já estava conseguindo chamar pessoas, já conseguia ter lucros. E esse lucro já dava para surtir algumas necessidades. E aí este bar foi criando, desses lucros, foram criando outros bares. Yeah. Mas também tinha uma outra necessidade que, depois de eu estar a ver já um lucro, tinha a necessidade de poder potencializar em termos de conhecimento. Yeah. Onde surge a formação e a marketing. Eu tive que fazer primeiro marketing, fiz relações públicas, tive que fazer gestão. Ok, tudo isso. Isso para nós, depois de ter feito isso, foi numa altura que também a fiscalização estava a apertar. Então nós olhamos, não, se nós queremos ter algo para amanhã, para ter o futuro, nós temos que organizar-nos. Fomos atrás, unimos a documentação e criamos um grupo de empresa. Aí onde surge já o AGBAR. O AGBAR é uma empresa, não é só um nome. Simplesmente uma empresa. Ok. Reconhecida da República. Isso aí. Tivemos que legalizar a empresa. Depois de legalizarmos a empresa, isso só nos deu mais abertura. Quer dizer, ficamos sossegados em termos da fiscalização e conseguimos ter mais aberturas. Neste momento nós estamos com um jovem. Você acompanha aqui a história, mas embora o nosso tempo está a correr, né? Que você acompanha a história. Tem esperança, jovem. Certo? Tem a esperança, meu. Tem a esperança, adolescente. Tem a esperança, homem, mulher. Tem a esperança, pessoa. Estamos a falar com alguém que tem uma história. Como já estás acompanhando o programa,
Se agora chegaste a encontrar as fotos já a assistir, foi engraxador, já zungou, houve água. Chegou um momento, ele precisou crescer o negócio. Naquela altura era negócio dos pais, mas chegou um momento que ele precisava crescer na vida também, para sustentar os seus estudos. Então, tenha esperança, mas a base de tudo foi preciso se potencializar. Na minha cábula diz que ele tem um curso de marketing, de relações públicas, empreendedorismo, gestão e finanças, informática, conhece hardware. E mesmo assim, tudo isso é só para conseguir fazer com que o seu negócio, né, que nós pensávamos que é só essa rolote, o AG Bar afinal é nome de uma empresa. E neste momento já estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. No ponto do Celes é assim, a história é tão gostosa e nós não conseguimos matar tudo o que a pessoa tem a dizer. Mas agora, neste momento, qual é o conselho que você dá, por exemplo, para jovens que estão nesse momento também, que querem também empreender? Para quem está a pensar em empreender, o empreendedorismo tem uma base, vem de criar, sonhar. Esse é o empreendedorismo, sonhar. Nós, por exemplo, quando estamos a empreender, primeiro, não temos só que simplesmente acordar de uma noite para o dia e podermos fazer. Não. Às vezes nem aquilo que nós aprendemos em meeting de empreendedorismo nos torna empreendedor. Também não. Nós temos que passar antes. Primeiro temos que ter um capital inicial. Isso é necessário. Só és empreendedor se tu tiveres um capital inicial. Depois de ter o capital inicial, procura o conhecimento. Vai potencializar-se em termos de conhecimento. Faz um curso básico numa escola de empreendedorismo, mas não tenha medo de tu tentares e cair. Não. É tentando, caindo, que tu vais ganhar experiência, porque se tu tentares, caíste ontem, já não vais fazer a mesma coisa que te fez cair ontem. Vais poder fazer diferente. E nesse fazer diferente, hoje, fez com que nós caíssemos também. Nós também caímos ontem, mas levantamos e conseguimos ganhar experiência e hoje estamos fixados, né? Não só em bares, estamos ligados também no ramo de beleza, ok, e hamburgueria. Yeah. Mas ontem crescemos com um sonho, mas esse sonho tornou-se realidade porque nós fomos atrás do conhecimento, experiência de pessoas essas que já estão há muito tempo e bebemos dele e hoje também nós estamos a ter os efeitos da procura do conhecimento. Esse é o conselho que deixo para aquelas pessoas que também tentarem ou que tentam, mas ficam com medo de poder tentar. O que te limita é esse medo de poder tentar. Só é desafiador e vencedor aquela pessoa que deixa de ter medo e tenta. Tentando, são mais passos esses que vais dar para amanhã. Neste momento a AG Bar, a AG empresa, emprega quantos jovens? Nós, por exemplo, aqui, a Casa Mãe, né? Eu aqui, por exemplo, tenho um colaborador, simplesmente aqui. Tenho colaboradores, pessoas essas que me auxiliam em termos de compras, manutenção do espaço aqui. Mas no outro estabelecimento, a minha esposa é que gere, é que faz gerência do espaço. O outro já tem um colaborador também. Nós continuamos aqui com a conversa com a AG Bar.
é um espaço, é uma história, como você já vê, o culto dos seres é assim, traz-te histórias comoventes, né? Para além de contar uma história, é passagem de testemunho, é mais um aprendizado, aliás, é sempre uma aula, porque você jovem que está ali de cabine baixa às vezes, está pensando que não vai dar certo, ou está preocupado em que, pronto, eu vou fazer das palavras dele as minhas, pensar que o governo é que vai te dar. Olha, eu não sei se vou conseguir, ainda nesta temporada, conheci alguém que começou na altura como catador, pronto, vender lata, essa coisa de vender lata, recolher coisas no lixo. Hoje em dia é um empresário e já emprega 14 jovens. Por isso, aqui tem um grande testemunho. Nós estamos nesse momento quase a terminar a nossa conversa, mas digo, você pode também conversar com o culto dos seres. É só ligar para estes números que estão a passar aí embaixo no rodapé, falar com a produção, marca mesmo no teu espaço, vamos conversar contigo e não se preocupe, porque o culto dos seres é mesmo dos seres e os dos seres são baratos. Epa, também fazem muita coisa de favor, mas seja bem-vindo. Tá a perguntar se eles é onde? É no Kwanza Sul. Vou, pronto, vendi meu peixe. Yeah. Abega, nós gostamos muito de estar aqui no teu sítio. Né? Já recebemos a água, acho que vai vir umas birras. Yeah. Yeah. Eu agradeço-te por ter nos recebido, né? Dizer que o Abega é essa pessoa empreendedora, mas também é alguém solidário. Nós estamos aqui a conversar com ele no espaço dele e ele fez o favor, não é favor, né? Mas é mesmo isso. Vai apresentar em primeira mão aqui na TV Rajoca um jovem também dele, para mostrar a sua música. Todo mundo sabe que estamos te rebenta quando nós chegamos, levamos tua vez e levamos tua benga. Mas agora tipo jogo chuva na congela. Nesse vídeo todo desumada paga tudo para conta no 1 a 0, maniga tu leva. Minha boca é uma maniga, você vai espalhar. Pegando por peça, mano, o vídeo monta brim. Tô a holy everyday no bote como nigga. Rapper pisamos na estrada, não estamos a correr, não sei que minha pá. Se não vais perder gangue rich no topo, não estamos ativos, não fala de morrer. Se não tu vai perder a boa sardinha de dia, porque eu tô focado de noite e de dia. Ninguém manda menga, nem manda muito barra, tamo junto, mas não misturado, mano, tô contigo, mas não sou teu prada. Eu vou usar, já estragou com a party. Em vez de tu pares de cantar, é assim, yeah. Bitch, uma faca, uma hoe. São elas na pele, no fundo são hoe. Eu não faço nada, mas quem me reirar. Afinal de tudo é para andar com Nando Fernando. Tipo, vão vir me criticar. E eu que sou foda, vou mandar lixar. A vida é só uma morte, não acorda. Vivo a realidade e tento acreditar. Eu tentei mudar a história dessa faca, lol, e tu não conseguiste acreditar. Agora eu sou bullshit, tá uma rola com a tua bullshit. Barras na cara, eu sou bullshit. Olha como ninguém rapa, porque todo dia tô na via, tô a tripidagem, eu não vou parar. Porque quando eu faço tic-tac, puta, apanha piripaque, mano, mesmo sem até que eu já tô no Iraque. Esses putos tão a limpar, com a última não vem no pé. Bitch, me tenta, mas não tô te vendo. Faz um trip para fazer ver. Esses putos querem fazer o rap é que não sabem. Só são bitch, só são click, só são fuck, só são gasto. Só são bitch, só são click, só são fuck, só são gasto. Só são bitch, só são click, só são fuck, só são gasto. Só são bitch, só são click, só são fuck, só são gasto. Rappers com cara de fardo, tô a meter na praça. Putos borrachos do meu lado, é só passa. Tô bem pausado na minha placa, tipo paga. Não fiz as contas com esse rapper, mas todos me pagam. Tão tipo 3 é 10, por isso que estão na praça. Não dou trégua pra putos burros que dizem que têm massa esparguete. Não meto no fogo, maniga, eu só conto cash. Não entendeste, money em pocket como nigga, os três fuck off. Não me deixe, sei lá de Yes, love. Rappers, eu vou matar com o sapato dos votos. Eu vou matar com o sapato dos votos. Rappers, vou matar com o sapato dos votos. Eu vou matar com o sapato dos votos. Rappers, vou matar com o sapato dos votos. Eu vou matar com o sapato dos votos. Eu vou matar com o sapato dos votos. E estes rappers me disseram que droga é soldado. Então eu não estou a dar mínima, estou a bazar. Putos já ficaram no show, só estou a trancar. Não estudei muito, por isso que eu estou na Wave News. Tu te confirma que esses putos todos estão num buff. E fã rapper diz o jogo, ela vai com toma. Eu disse, mano, não me calma porque isso engano. Me cheirou com alguém do juiz, mano, isso é um facto. O facto de não estar os dois, porque me disseram que essa merda é sansa lá, amiga, bis. Eu não quis fazer aquele rapper, os putos obrigaram a vir. Me desculpa, fiz sem querer, porque eu quis, oh shit, bitch. Vou matar o beat como nigga rapper, esses rappers sabem como rapper. Vou matar o beat como nigga rapper, esses rappers sabem como rapper. Vai Nelson rapper, confirma ali que é a melhor dessa porra toda. Rappers, eu vou matar com o sapato dos votos.
O rapper vou matar com o sapato do Jodo. Eu vou matar com o sapato do Jodo. O rapper vou matar com o sapato do Jodo. Eu vou matar com o sapato do Jodo. Troquei. Eu vou matar com o sapato do Jodo. Rapaz, nigga, tô a atropelar. Esses rappers todos na minha fila vão ficar. Tô a fazer mambo poli everyday. Foto no internet da minha dica e troquei. Por isso só critica, mano, não ajudam nada. Mando bem na pedifite, nigga, muito barra. Com a treta da fama, meu nigga, sou da faca. Diz eu tenho no fim, mas nunca foram no céu. Por isso não parado muito tempo aqui na terra. Esse tempo que eu criei. Disseram que eu não faço rap click, aceitei. Mas eu só faço trap, rap beat, eu levei. Então deram conta de conta em conta. Rap fraco, troca frota encosta. Na parede que nem bula lhe aperta. Oxi, mas falando. Vocês ouviram que essa porra aqui é assim. Eu vos mato com sapato do Osvaldo, aqui é assim. Minha black é wet trap. Putz, fuck rolling bass e crazy days eu tô a bazar. Bom dia, já bem disse Osvaldo, sala faca quer trancar. Mano, não dá trégua nesses putos que tão de camada baixa. Baixa não baixei, porque eu sou comprido, eu tranquei. Não tenho altura de fazer o que tu fazes, mas eu tenho a minha altura pra mostrar o que eu faço, faca. Pula no meu P-Movex, puto, todos estão no stress. Mano, faca, eu no Lex, eu tô a virar brum brum. No meu bote não tem freio, só tem acelerador. Puto, tás em frente e tenha medo se não causo dor. Rappers, eu vou matar com o sapato do Jodo. Eu vou matar com o sapato do Jodo. Rappers, vou matar com o sapato do Jodo. Eu vou matar com o sapato do Jodo. Rappers, vou matar com o sapato do Jodo. Eu vou matar com o sapato do Jodo. Troquei. Muito obrigado, caro internauta. Acabamos de ver uma grande música, né, do estilo rapper. Estamos a falar do jovem Saladi, né, ele que é também daqui das zonas, vive ao lado do Agebar. Hoje foi a conversa número 48, né, aconteceu aqui na Rua da Coca-Cola, propriamente no bairro Talatona. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Rolling bass e crazy days eu tô a bazar. Bom dia, já bem disse Osvaldo, sala faca quer trancar. Mano, não dá trégua nesses putos que tão de camada baixa. Baixa não baixei, porque eu sou comprido, eu tranquei. Não tenho altura de fazer o que tu fazes, mas eu tenho a minha altura pra mostrar o que eu faço, faca. Pula no meu P-Movex, puto, todos estão no stress. Mano, faca, eu no Lex, eu tô a virar.